dando continuidade à nossa apostila 6, que envolve anuidades diferidas, vamos para a parte que eu julgo mais simples de todo este conteúdo, denominado anuidades perpétuas. Aqui eu vou dar uma noção teórica. O que são anuidades perpétuas? A palavra perpétua não foi escolhida ao acaso. Perpétua lembra muito algo que nunca tem fim. O exemplo comum é quando alguém comete algum crime e tem como sentença uma prisão perpétua. O que significa isso? Que ele nunca mais vai sair da prisão. Então, a ideia de anuidades perpétuas é a ideia de alguma coisa que nunca terá fim, alguma coisa que vai ter continuidade sempre. É como uma pessoa, o exemplo mais comum é de uma pessoa que de repente aluga uma casa e não tem perspectiva de deixar de pagar o aluguel. E vai pagar o aluguel em mais um mês, e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e ele permanece nesse processo. Nesses casos, é denominado de anuidade perpétua. E a anuidade perpétua, ela é simples porque a fórmula para o cálculo é extremamente simples, porque ela ignora algo chamado coeficiente de financiamento. Como vai pagar por um tempo indistinto, esse coeficiente não existe. Então a fórmula se resume a isso aqui, ó. A anuidade é a prestação dividido pela taxa. Tão simples que eu digo para vocês que na HP nem tem a programação para esse cálculo. Então nós vamos ter que fazer digitando os valores manualmente mesmo. Mas como envolve apenas as operações básicas, isso vai ser muito tranquilo. Se eu quiser descobrir o valor à vista, eu vou dividir o valor da prestação pela taxa. Lembrando que aqui a taxa precisa estar na unidade decimal. E se eu precisar calcular a prestação? Bom, para isolar o P é só passar o I para o outro lado. Então a prestação seria o valor à vista vezes a taxa. Claro que a taxa em decimal. E se eu precisar calcular a taxa, aí eu vou pegar a prestação, vou dividir pelo valor à vista e não posso esquecer de multiplicar por 100. E se por um acaso houver uma entrada, pode ocorrer? Pode ocorrer sim. Se houver uma entrada, então o cálculo do valor à vista será a entrada mais a prestação sobre a taxa. Observe que os cálculos envolvem divisão, multiplicação e no máximo uma adição. Por isso que nem tem a programação na HP, já que envolvem apenas as operações básicas. Daqui a pouco eu vou apresentar um exemplo, e aí vai ficar um pouco mais claro o quanto é simples essa ideia e exemplo de uma anuidade perpétua.